Olá, eu sou Ana Maria Mariano. Estamos apresentando hoje o programa Nossos Amigos. O bate-papo será muito interessante sobre informação sobre nutrição. Para isso, chamamos duas top master nutricionistas da cidade de Joinville, Tatiana e Josiane. Olá, bem-vindas! Tudo bom, Josi? Tudo bem, obrigada. Tati, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente tem que se preocupar com a alimentação, mas a gente precisa de um profissional, uma pessoa que conheça e saiba quais as nossas necessidades, porque nós somos indivíduos, nós somos diferentes. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho disso pra gente, sobre, por exemplo, qual a necessidade de individualizar um tratamento, não é? Não é possível fazer um tratamento igual para todos. Isso, não é possível, né? Porque cada um é um indivíduo diferente, né? Tem suas peculiaridades, então homens, mulheres têm, né, essa diferença. As necessidades físicas, né? Então, as necessidades são diferentes, de nutrientes, de tudo. Então eu sou baixinha, pequenininha, não dá para comparar com uma mulher alta, né, uma mulher de 1,80 m. Então são individualidades, né, de cada pessoa e cada um tem essa individualidade que nós temos que observar. Outra coisa é a quantidade que a pessoa vai consumir, né? O consumo dessa pessoa. Então, tem que ser avaliado esse consumo. Hoje está muito na moda, né? A suplementação. Todo mundo acha que tem que sair suplementando tudo. Então, a correria para as farmácias foi grande. E aí o pessoal sai suplementando sem nem saber como que está. O que está fazendo, né? Pode estar causando um excesso em alguma coisa, criando uma doença que não tinha, né? Exatamente. E às vezes até gastando dinheiro, porque algumas vitaminas, né, vai embora lá no xixi. Então, tá aí gastando dinheiro, tá vitaminando o xixi. Então isso, o que acontece? A gente tem que ter essa individualidade, tem que saber realmente, porque cada pessoa precisa de uma dosagem de nutriente de acordo com o consumo dela. Então, ela faz um consumo. No Brasil, a gente sabe que a média de consumo é muito abaixo do que necessitaria, né? A média, por exemplo, de frutas e verduras deveria ser 5 porções ao dia, 400 gramas. E o que acontece? No Brasil é 100 e poucas gramas o consumo médio. Então, claro, uma pessoa que consome 100 e poucas gramas de frutas e verduras vai ter uma carência de algumas vitaminas, alguns minerais. Então isso vai precisar suplementar. Mas eu não posso ter como base essa pessoa, né? E sair suplementando todo mundo sem saber. Então os exames, né, bioquímicos para a gente saber como que estão é importantíssimo. Sempre falo para as pessoas, eu não conheço a tua rotina, eu não sei se tu é sedentário, se tu é ativo, qual que é a tua altura, teu peso, tua idade, se tu tem uma rotina mais agitada, se tu é mais parado. Então, tudo isso, né, se tem alguma doença, alguma patologia, tudo isso vai me direcionar para um tratamento específico, né? Se essa pessoa vai consumir mais ou menos carboidratos, se ela vai consumir mais ou menos proteínas, se ela vai consumir quais vitaminas e minerais, como a Josi falou ali também antes, se consome menos frutas, menos verduras, se vai precisar de uma suplementação. Então, tudo isso a gente analisa quando a gente realiza a anamnese no consultório, né? A gente faz uma série de perguntas para a pessoa para a gente conseguir identificar aonde que ela pode ter uma possível carência, aonde que, né, olhando sinais e sintomas, tem queda de cabelo, como é que tá a unha, como é que tá a pele, como é que tá o intestino, tá funcionando, tá indo todos os dias no banheiro. Então, tudo isso a gente vai analisar e vai verificar o que essa pessoa pode estar precisando suplementar, precisa tratar intestino antes, como a Josi falou antes ali também, né? Às vezes vai lá buscar um suplemento na farmácia, mas não tá com o intestino bom, não vai absorver aquele suplemento da forma que deveria, né?
Hoje em dia existem muitas fórmulas, né? Muitas dietas mirabolantes aí. E as pessoas costumam utilizar, fiz isso, fiz aquilo, na busca da perda do peso e esquece do principal, que é manter a manutenção da saúde. E é importante ter aquilo tudo que a gente aprende, as crianças até aprendem hoje em dia, que eu acho fantástico, na escola, né? Ter um prato colorido, comer cereais, comer proteínas, mas não só proteína, porque também tem um radicalismo muito grande em algumas dietas. Eu gostaria que vocês abordassem esse tema. Tem, Ana. Né? Então, assim... Sobre esse radicalismo em algumas dietas. Se isso... Eu não sei, né? Vocês que vão responder. Se isso deve prejudicar de alguma forma, não? Tudo que é muito restritivo não dá certo, né? Então, assim, dietas muito restritas. Por exemplo, se você for no meu consultório e te passar uma dieta super restrita, você até consegue levar por um tempinho, mas você não aguenta, né? Não aguenta e a tua saúde vai sofrer com isso. Então, a gente tem que ter uma quantidade adequada até para você depois não descontar e não ter aquele efeito sanfona da dieta muito restritiva. Então, dietas restritivas, a pessoa o que faz? Você não come, né? Tem muita gente assim, não, carboidrato, né, o grande vilão. Nós precisamos de carboidrato, mas nós precisamos do carboidrato bom. A gente não precisa da colherada de açúcar no café, né? Mas a gente precisa do carboidrato bom. E não confundir também quem tem problemas de saúde, celíacos, lactose, porque aí a pessoa não tem problema de intolerância à lactose ou de alergia à proteína do leite, e aí evita todos os laticínios. Sim. Ela evita, às vezes, absorver elementos necessários, né? Sim. Então tem que ter essa preocupação em não só seguir modismos, né? Não consome glúten, mas ela não é celíaca, né? Inclusive, a gente sempre está buscando vilões, né? Para entender o porquê que a gente está com excesso de peso, porquê que as dietas não dão certo. Então, teve a época que as gorduras foram demonizadas, hoje já passou para os carboidratos, né? Então, a gente sempre tem essa busca por algum vilão. Mas, na verdade, a gente não pode querer tirar simplesmente um macronutriente da dieta, né? Proteína, carboidrato e gordura, porque a gente vai ter que aumentar outro em compensação. E aí a gente pode prejudicar algum outro ponto, né, do nosso organismo, não sabendo o que a gente está fazendo, simplesmente seguindo a dieta da revista, seguindo o que está aí na mídia, na moda, né? Inclusive dietas muito restritas em calorias, como dieta da lua, dieta da sopa. Antes de ser nutricionista já fiz muito também esse tipo de dieta. Mas a gente não pode pensar em algo temporário. Quando a gente fala em dieta, a gente precisa pensar na mudança do estilo de vida, né? Em algo que seja sustentável a longo prazo. Né, Josi, o que tu acha? Isso, eu também trabalho dessa forma, né, Tati? Eu trabalho com algo que a gente consiga levar ao longo da vida. Eu não gosto nem de usar dieta, né, Tati? A gente não usa muito no consultório dieta. Então, a gente fala numa reeducação alimentar. Porque dentro da reeducação alimentar, o que acontece? A gente come de tudo, né? De tudo um pouco. Então, eu uso, não sei se você usa aquela regra 80-20, né? Então, 80% do tempo, 80% do que você consome legal, de forma equilibrada, né? Comida de verdade. E você deixa aqueles 20% para ir, né, num aniversário da amiga, num jantarzinho lá com o marido, aquele vinhozinho do sábado. Tudo sem exagero, mas você consegue ter uma vida normal. Sim. Porque nós somos, né, seres Faz humanos. parte, né? Faz parte da vida, né? Tem gente que pensa que a gente vive de alface, né, Tati? Não, e acham que eu vou pra nutricionista, ela vai me cortar tudo. E quando chega no consultório é o contrário. Geralmente começa a reincluir as coisas que a própria pessoa cortou, né, por conta própria ali, por achar que não pode comer os carboidratos, que não pode comer o glúten, que não pode comer a lactose. Interessante, falou da lactose, né? A diferença dos alimentos para quem tem intolerância à lactose e alergia, alérgicos intolerantes.
Fala um pouquinho disso. Tem as dietas específicas, porque a alergia pode causar um mal maior. Intolerância já é mais ameno, não sei. As alergias sempre são de proteínas, né? Então, a gente tem alergia à proteína do leite, alergia à proteína do trigo, né? O glúten, alergia a camarão, a amendoim, né? Geralmente são proteínas, que elas... Basicamente, a pessoa ela não tem um intestino muito saudável e aí ela vai começar a desencadear essas hipersensibilidades, né? Mas a intolerância não. A intolerância ela pode ser a um carboidrato não digerido, por exemplo, como a lactose. A lactose ela precisa ser quebrada em galactose e glicose para ela poder ser absorvida. Se a pessoa não tem enzima lactase lá no intestino, ela não vai conseguir quebrar e esse carboidrato não vai ser absorvido, vai fermentar no intestino, vai atrair água e aí pode dar um processo de diarreia, de gases, estufamento abdominal, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre alergia e intolerância. Alergia é sempre a proteínas, né? Já a intolerância, a sensibilidade já pode ser a outros tipos de alimentos. Isso. Tem pessoas sensíveis também, que o que acontece? Tem fases que tá mais aguda, né? Tem fases que tá mais branda. Isso. Então, aí as pessoas confundem, não sabem se eu comi alguma coisa que não me sentou bem. Não sabem isso no consultório, né, Tati? Então, às vezes é porque tá mais aguda. Então, a lactose, as pessoas têm isso. Às vezes conseguem consumir um pouco mais, às vezes conseguem consumir, né, tem que restringir total, mas isso vai danificando o intestino, né? Se a pessoa não tem esse cuidado, acha, não, né? Vou comer, tá bom, vou só sentir alguns sintomas, mas vou continuar comendo. E isso vai danificando o intestino, a parede do nosso intestino, vai deixando o nosso intestino inflamado. E depois, né, dá problema, até porque o nosso intestino, ele tá assim, milhões de neurônios. Então, há anos atrás, se achava, né, Tati, que o intestino era só um tubo de passagem, né? Hoje se sabe que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, ele tem que estar perfeito, maravilhoso, para que tudo funcione bem. Até nesta quarentena, né, Tati, os problemas de ansiedade surgem por quê? Porque não tem a recaptação aí da serotonina. Que é produzida no intestino, né? No intestino, né, Tati? Então, acontece isso. As pessoas ficam mais ansiosas, começam a descompensar. Por quê? Porque esse intestino está descompensado e não consegue fazer essa recaptação da serotonina, que é o nosso hormônio maravilhoso do bem-estar. E aí já começa a ver todos esses sintomas, né? Então, muitas vezes as hipersensibilidades, elas acontecem depois da pessoa ter uma desbiose, que é um desbalanço entre as bactérias boas e ruins do intestino. E aí a gente tratando esse intestino, a gente consegue melhorando esses sintomas, às vezes, de pele que a pessoa tem, enxaqueca, né? Vários sintomas extra-intestinais, né? Sintomas que as pessoas, às vezes, nem imaginam que está relacionado com a comida. É diferente de uma alergia, né? A pessoa tem alergia a camarão, ela não vai poder consumir camarão. Né? A hipersensibilidade não. Geralmente ela começa porque o intestino não está muito bom e conforme a gente vai tratando, ela vai podendo voltar a consumir aqueles alimentos, né, com o tempo. O bate-papo foi muito legal. Gostaria de agradecer a presença das nutricionistas Josi e Tati. O programa Nossos Amigos está com conteúdo diversificado e eu convido vocês a prestar atenção e seguir, ficar ligadinho aqui na gente.